Cursos LEAG. Básico 2 de Espiritismo. Aula 10. Prece de abertura. Senhor, dá-nos tua inspiração na aula de hoje, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Preparação de ambiente. Livro Religião dos Espíritos. Corrigir. Corrigir. Religião dos Espíritos. Toda corrigenda, antes que se exprima em palavras, há de vazar-se em amor para que a vida se eleve, se não vejamos em comezinhos incidentes da natureza. Não amaldiçoarás a gleba que o deserto alcançou, mas oferecer-lhe-ás a graça da fonte para que retorne aos talentos da produção. Não condenarás o pântano em que a lama se acumulou, provocando inutilidade, mas drenar-lhe-ás o leito do lodo, a fim de que se restaure em leira fecunda. Não reprovarás simplesmente a veste que os detritos desfiguraram, mas mergulhá-la-ás na água pura, recompondo-lhe a forma para a bênção da serventia. Não martelarás indiscriminadamente a máquina, cuja engrenagem se nega à função devida, e sim lhe examinarás com atenção os implementos defeituosos, de modo a recuperá-la para o justo exercício. Não derrubarás a plantação nascente que a praga invadiu, mas mobilizarás carinho e cuidado para libertá-la do elemento destruidor, propiciando-lhe recurso preciso ao refazimento. Não aniquilarás certa província corpórea, porque se mostre enfermiça, mas fornecer-lhe-ás adequado remédio, normalizando-lhe os movimentos. Repreensão sem paciência e esperança, ainda mesmo quando se fundamente em razões respeitáveis, é semelhante ao punhal de ouro fulgurando rara beleza, mas carreando consigo a visitação da morte. Corrigir é ensinar, e ensinar será repetir a lição com bondade e entendimento, tantas vezes quantas se fizerem necessárias. Unge-te, pois, de compaixão, e desejas retificar e servir. Lembra-te de que o próprio Cristo, embora portador de sublimes revelações no topo do monte, antes de ministrar a verdade à mente dos ouvintes sequiosos de luz, ao reparar-lhes a fome do corpo, deu-lhes, compassivo, um pedaço de pão. Esse capítulo 19, Corrigir, do livro Religião dos Espíritos, ele fala da questão 822 do Livro dos Espíritos, que é uma questão que fala da lei da igualdade dos direitos. E a pergunta é, sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais perante as leis humanas? E a resposta é que o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Então, neste capítulo de Corrigir, a gente vê todo o amor que nós gostaríamos que nós fôssemos tratados, ele deve ser empregado no tratamento do outro, mesmo quando o outro erra. Então, quando o outro erra, ao invés de nós apontarmos o erro e nos lamentarmos pelo erro, pelo que está acontecendo, que nós arregacemos as mangas e atuemos junto com esta pessoa ou junto desta situação para que ela possa ser corrigida e que ela possa retornar ao caminho do bem, né, ao caminho harmonioso.
e que nós devemos, acima de tudo, ter bondade, ter paciência, ter carinho, ter cuidado, em toda reprimenda que a gente for fazer, em toda correção que a gente for fazer, que a nossa correção seja, acima de tudo, para auxiliar no refazimento e não para jogar mais para baixo a pessoa ou não para piorar a situação, né? Então eles falam, como diz aqui no texto, repreensão sem paciência e esperança, ainda quando a gente tem a boa intenção, ela é um punhal de ouro, né? Por mais que o punhal seja bonito, mas ele ainda assim é um punhal e pode ferir, né? Então, que a gente tenha paciência, que a gente tenha cuidado, que a gente tenha carinho no corrigir. E eu encerro aqui com essa frase que eu achei muito bonita, que é que o próprio Cristo, embora portador de sublimes revelações, embora ele fosse a verdade, antes dele corrigir e antes dele ministrar essa verdade, ele oferecia um pedaço de pão. Ou seja, ele atuava para melhorar aquela situação. Então, antes de dizer qualquer coisa, de qualquer crítica ou de expor qualquer verdade, de jogar na cara qualquer verdade, ele atuava com carinho, com benevolência para aquela situação ou atuava na vida daquela pessoa antes, mesmo que fosse oferecendo um pedaço de pão. Então, é esse amor esse acolhimento com que nós gostaríamos de ser tratados, que nós possamos nos lembrar disso na hora que nós formos fazer uma correção a alguém ou perceber que alguma situação precise de correção, que nós tenhamos esse carinho, essa paciência, essa benevolência e esse amor tão significativo que é a marca do Cristo. Lei de conservação. Temas da aula de hoje: o necessário e o supérfluo, privações voluntárias, mortificações, provas voluntárias, verdadeiro cilício. O necessário e o supérfluo. Olá, alunos. Hoje nós vamos falar sobre o necessário e o supérfluo na lei da conservação. Conhecer e discernir o necessário do supérfluo é o resultado da aprendizagem exercida através da vivência. Quando o homem passa por experiências marcantes, como a da miséria, da extrema necessidade, do desgaste da saúde, das limitações físicas que impõem determinada condição para obter meios de garantir sua sobrevivência, quando se vê no limite das forças, essas experiências ficam gravadas na sua memória espiritual. Será de fato necessário passar por essas experiências para que o homem se condua da necessidade de sermão de caminhada? Que aprenda a dividir com ele não o que sobra, mas o que tem. Na maioria dos lares, o vazio está presente. Caminhos tortuosos levam as pessoas em busca de necessidades que não existem. Vacilam diante dos apelos de consumo, da necessidade social de ter sempre mais e não o de ser. Toda pessoa deve procurar para si o necessário, ouvindo sua intuição e considerando a experiência própria. As necessidades humanas são insaciáveis, pois a natureza lhe cobra o mínimo para se manter vivo e, entretanto, o homem cria inúmeras outras necessidades artificiais que tendem a desviá-lo de suas necessidades básicas. A estas exigências artificiais chamamos supérfluo. Privações voluntárias. Mortificações. Agora vamos falar sobre privações voluntárias e mortificações.
A lei de conservação obriga-nos a promover as necessidades do corpo? Os espíritos respondem sim. Sem energia e saúde, o trabalho é impossível. Livro dos Espíritos, questão 718. O bem-estar é um desejo natural, portanto não é proibido. Deus proíbe o abuso por ser contrário à lei de conservação. As privações meritórias são as privações dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O meritório é resistir às tentações e aos excessos de coisas que nada têm de proveito. A vida de mortificações dos ascetas segue apenas aquele que a pratica e, consequentemente, que o impede de fazer o bem. Submeter-se a privações no trabalho pelos outros, esta é a verdadeira mortificação de acordo com a caridade cristã. Livro dos Espíritos, questão 721. Para vocês saberem, asceta no dicionário online português quer dizer pessoa que possui um modo de vida austero e ou dedica-se à perfeição espiritual. A procura do bem-estar é válida, desde que não seja conquistada em prejuízo de outrem e se não enfraquecer as forças morais e físicas. Livro dos Espíritos, questão 719. As privações voluntárias com vistas a uma expiação têm algum mérito aos olhos de Deus? Sempre que fizer o bem aos outros terá o maior mérito. Livro dos Espíritos, questão 720. Agora vamos falar sobre comida e mutilação. A alimentação animal não é contrária à lei natural, tendo em vista que esse tipo de alimentação ainda é necessária à constituição física, pois, ao contrário, o homem perece. As mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais não são agradáveis aos olhos de Deus. Não devemos criar sofrimentos voluntários sem nenhuma utilidade para os outros. Devemos, como diz o Evangelho, tratar de nosso corpo e de nosso espírito. Devemos lhe dar condições. É isto o nosso instinto de conservação que nos impede a bem tratar o corpo, ferramenta da nossa vida. Mas tudo isso também é limitado, pois também não tem valor ficarmos 6 horas por dia malhando em academias e nem a título de conservação comermos imoderadamente. Nem chegamos a exageros de regimes que pode até nos levar à morte. As virtudes está sempre no equilíbrio, no uso racional, no bom senso. Provas voluntárias. Verdadeiro silício. Provas voluntárias, verdadeiro silício. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente, e vos devorará o coração, e farei mais pelo vosso adiantamento do que por meio dos rigores que não mais pertence a este século. Livro dos Espíritos, questão 727. Essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, é um grande mérito quando os sofrimentos e privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata de caridade pelo sacrifício. Não quando ele só tem por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Há uma grande distinção a fazer.
Quanto a vós, pessoalmente, contentáveis com as provas que Deus vos manda, não aumenteis a carga já por vezes bem pesada. Aceitai-as sem queixas e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueceis vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidades de todas as forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo é infringir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitar-o sem necessidade é verdadeiro suicídio. Usais, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz suas punições pelas consequências inevitáveis. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26. Silício hoje pode significar sacrifícios, como renunciar em favor de outros, perdoar, fazer o bem a quem faz o mal e outras privações que, além de beneficiar outras pessoas, elevam quem se esforça para tal. Onde se usa o silício? Recordando, a palavra silício refere-se ao cinto ou cordão de crina ou de arame fino, colocado sobre a pele para mortificação e penitência, cinto eriçado de certas ou correntes de ferro, cheio de pontas, com que os penitentes cingiam o corpo diretamente sobre a pele, muito usado no passado, para pagar pecados ou afugentar tentações. Silício hoje pode significar sacrifícios, como renunciar em favor dos outros, perdoar 70 vezes 7, fazer o bem a quem faz o mal e outros mais. Sacrifícios que, além de beneficiar outras pessoas, elevam quem se esforça para tal, visando o seu próprio aperfeiçoamento. Renunciar a algo necessário a si em favor do próximo é o verdadeiro silício, aquele que propicia conforto, consolo, alegria, esperança, confiança e, ao mesmo tempo, provoca em quem assim o faz transformações que o levarão a transcender-se espiritualmente falando. O Espiritismo nos esclarece, através dos seus princípios, que o caminho da elevação é o da solidariedade, da fraternidade, que farão desabrochar em nós o amor do próximo. Para reflexão, lembremos-nos sempre do exemplo do nosso Mestre. Foi humilhado, caluniado, desprezado, incompreendido, abandonado, sofreu o martírio da cruz, manteve-se sempre autêntico, não cedendo aos princípios da época, fez o que veio fazer com simplicidade, com humildade, com confiança, continuando a ser o modelo a ser seguido. O exemplo maior de como deve ser todo filho de Deus. Folha de presença. Assinar o livro de presença, respondendo à pergunta abaixo. Como é o verdadeiro silício? Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, abramos o coração em vibrações de amor, paz e reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos. Graças a Deus.
Prece final. Vamos tranquilizar nossas mentes, elevar nossos pensamentos. Amado Mestre, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado. Agradecemos aos nossos amigos e benfeitores das esferas de luz, que nos ajudaram na realização deste trabalho, que possamos passar adiante tudo o que aprendemos hoje e sempre, e que possamos estar presentes no próximo estudo. Muito obrigado, que assim seja. Cursos LEAG 2021.